Voltamos ao segundo bloco do programa de hoje, trazendo Ângela Kulaiff, que é a coordenadora da CRIG, e o Dr. Eduardo Fleury, que é um advogado tributarista especializado no tema de hoje, que é a reforma tributária. Continuando a nossa conversa, Dr. Fleury, como é que fica a questão política? Porque a gente sempre tem que pensar nisso daí também. De um lado você tem o executivo, que manda o projeto, do outro lado você tem o poder legislativo e as companhias numa terceira posição. Existe um jogo de braço aí? Existe alguma disputa do ponto de vista legal? Como é que a gente vai efetivamente ver o desenrolar dessa questão? Nelson, a disputa política sempre numa reforma como essa existe, cada um tem os seus interesses e, lógico, você movimenta seus interesses através da política. Isso é um ato normal. Mas nesse campo, o que a gente tem hoje é uma proposta, duas propostas, a gente chama de PEC, né? Proposta de Emenda Constitucional, a 45, que está na Câmara, e a 110, que está no Senado. Mas a semana passada foi muito importante porque o governo federal, um ator fundamental para esta reforma, apresentou as suas ideias para a proposta. Então aí a gente começou a ter uma discussão baseado, podemos concordar ou não concordar com a proposta do governo, mas o fato é que ele se faz presente nesse momento. Então, por isso é muito importante que hoje as empresas cheguem nesse momento para discutir, seja de capital aberto, capital fechado e tudo mais, e outras, eles precisam estar nesse momento para discutir, porque agora, pelo jeito, o governo federal entra com a sua proposta, a Câmara e o Senado têm as suas propostas, então é o momento de tentar fazer uma coordenação para ver se sai um projeto que pode ser votado com mais rapidez. Nós estamos no final do ano, mais algumas semanas, 2019 fechou. Qual é a expectativa de aprovação disso para este ano? Sem chance? Não, sem chance e eu acho que precisa de tempo. Não é uma questão só de não se querer fazer, ao contrário, é porque se querer fazer uma proposta é que a discussão está... necessita de mais maturação e principalmente com esse, digamos assim, delay do governo federal em apresentar suas ideias, suas propostas, é que acabou demorando um pouco mais. Mas o fato é que a gente pode fazer isso no ano que vem, no começo do ano que vem. Dentro da Brasca, como é que vocês estão vendo essa questão? E aí eu estendo para a Ângela também a pergunta. As empresas têm procurado os GTs para participar, têm procurado participar das reuniões da CRIG? Ou ainda precisamos dar uma cutucada a mais e chamar mais gente para a mesa? Eu acredito que essa questão é importante e a importância dela está visível, né, tanto dentro da Brasca como dentro das empresas associadas. Quer dizer, a CRIG tem hoje cerca de 90 pessoas nas companhias associadas acompanhando bastante gente, essa discussão. Nem sempre há a possibilidade de fazer reuniões presenciais com todas essas pessoas, mas a comunicação entre elas é contínua. Está fluindo. É contínua. O que talvez ainda se possa ver como ação, que neste momento ainda não foi tomada, é de um posicionamento mais direto, né, das empresas, defendendo soluções nos pontos em que essas mudanças da reforma tributária e acho que principalmente da tributação de lucros, dividendos, né, na hora que essa discussão se tornar mais concreta, a presença mais massiva provavelmente das empresas, né, Eduardo? Exato. A respeito dessa questão de dividendos e tributação de lucros, que é extremamente relevante, como é que o senhor vê o encaminhamento dessa questão? Bom, primeiro, a questão qual é o ponto hoje da tributação de lucros? A questão é que o Brasil tem uma alíquota de 34% sobre o lucro das empresas. Ele não tributa dividendos, né? Mas vou dizer assim, do mesmo ponto, o que importa é o total do quanto o lucro é tributado. Então esse é o que importa. Não faz tanta diferença, não é que não faz diferença, mas faz alguma diferença, se você tributa na pessoa jurídica ou pessoa física. Na pessoa física é a distribuição dos dividendos. O problema é que no resto do mundo, a alíquota média do imposto de renda de pessoa jurídica, na média, está em torno de 22%. Então nós estamos perdendo uma competitividade muito grande.
Porque você imagine que se você já tributa o lucro aqui a 34%, e quando você distribui ela para o exterior, o que vai acontecer? Ainda vai sofrer uma tributação na mão do acionista estrangeiro. Então, quer dizer, o lucro líquido já é um resultado do bruto menos impostos, quer dizer, na prática ele já foi tributado. Já foi tributado, lá atrás, né? exato. Não é uma... Dizer que ele não é tributado também não é verdade. É uma falácia muito grande dizendo que não há tributação de dividendos. É uma ideia assim, muito frágil. Na verdade, existe uma tributação e até antecipada. Então, a proposta que tem sido colocada, que eu também coloquei no passado, já escrevi sobre esse assunto, e que o governo também está colocando, é tentar reduzir essa alíquota, vamos dizer assim, de 34% para 20% na pessoa jurídica, tá certo? E a proposta apresentada é, enquanto esse lucro estiver circulando dentro do meio de empresas, ele não seria tributado mais. Só quando ele fosse distribuído para a pessoa física é que haveria uma tributação. Então, quer dizer, esse é um ponto importante, quer dizer, enquanto você estiver reinvestindo o seu dinheiro, não haverá tributação. Então, quer dizer, essa pelo menos é a proposta geral que o governo está colocando nesse momento e que as empresas têm que se posicionar em relação a isso. Isso tem alguma expectativa de ser aprovado? Como ela é se bem feita, se bem feita, essa proposta pode ser uma espécie de colchão, de complemento, às vezes, para a tributação no consumo, que às vezes pode ser mais duro para alguns setores, né? Na verdade, então, tudo é um processo de negociação, né? De repente, você pode endurecer um pouco de um lado e ceder um pouco de outro e assim por diante. Então, quer dizer, muitas vezes essas reformas, que em princípio são vistas de forma separadas, tá certo? Mas em termos de negociação política, por vezes, você tem essa interação entre os dois pontos. E por último, Nelson, gostaria de mencionar uma coisa que eu acho importante, sobre o juros sobre capital próprio, que no Brasil é visto erroneamente como sendo incentivo fiscal. Isso é uma coisa que a gente estudei muito no exterior, assim, e isso, na verdade, juros de capital próprio é visto como um equilíbrio entre o capital próprio e o capital de terceiro. É uma coisa que a literatura econômica tributária aconselha. Então, quer dizer, se você tirar os juros sobre capital próprio, não faz sentido. Então, quer dizer, ele é um mecanismo que equipara essas duas fontes de recursos. Porque se você coloca se você não dá o juros sobre capital próprio, você beneficia os empréstimos, o capital de terceiro, o que necessariamente pode criar, não necessariamente pode criar alguma distorção. Então, por isso que a gente fala, a gente precisa ter, o JCP não pode ser visto como incentivo fiscal, e sim como um mecanismo que equipara os dois formas de recursos para as empresas. E aí a pergunta é inevitável, né? Todo mundo atrás de capital político, eu vou voltar a essa questão, a gente vai ter eleições municipais proximamente aí. Essa questão de calendário eleitoral, ela sempre mexe um pouco com os nervos do Congresso, digamos assim. Isso pode ter alguma influência na questão técnica da reforma tributária? Olha, vou reproduzir um pouco. Primeiro a questão do que a gente tem ouvido. Obviamente a gente é aqui um técnico, vamos colocar assim, não um agente político, mas a gente vai se envolvendo e vai ouvindo as coisas. Primeiro a questão do calendário. Sem dúvida, a partir de julho do ano que vem, o Congresso se volta para a eleição municipal. Então, é muito provável que se você não consiga aprovar uma proposta até o final do primeiro semestre, sem dúvida será difícil aprovar no segundo semestre. Então, esse é um ponto de calendário. Quanto ao ponto de vista de eleições locais, eu não sei se isso pesa tanto do ponto de vista assim, político. Quando você é uma eleição majoritária para governador e para presidente, isso pesa mais. Pode ter um peso maior. Pode ter um peso maior. Mas nas eleições municipais, de longe falando, eu acho que talvez não afete tanto. Então, pela sua expectativa, o ideal é que as companhias já tenham uma posição fechada no final do primeiro semestre, não é isso? Eu vou dizer mais, né? É no final desse semestre, né? Tem que começar a trabalhar já para participar da discussão no começo do semestre que vem, que eu acho que vai ser para entrar 2020 com posições, eu acho muito importante ter uma discussão e para discutir com o Congresso. Eu acho que a posição é tomada dentro de cada associação e à medida que a associação toma a sua posição, ela deve levar ao Congresso e para discutir esse assunto, com o Congresso, o governo federal, para discutir esse assunto. Acho importante. Do ponto de vista do PIB,
está se projetando um crescimento bem melhor para 2020 do que para este ano aqui. Essa questão da reforma tributária, ela pode ocasionar algum impacto no PIB já de 2020 ou ainda não? Bom, eu acho assim, 2020 a gente está com uma perspectiva de 2,5%, é isso que tem se falado nas previsões, acredito que tenha perspectiva para isso. A reforma tributária, do ponto de vista de mecânica, ela não vai gerar nenhum efeito, mas do ponto de vista de expectativa, uma vez aprovada, eu acho que ela tem uma condição de gerar o quê? Um fluxo maior de investimentos no exterior, as pessoas começam a pensar no exterior para fazer investimentos, e mesmo aqui localmente as empresas falam, bom, agora que eu tenho uma certa estabilidade, um certo cenário positivo, eu posso começar a investir. Então, essa questão de expectativa pode ser fundamental para determinar um PIB maior ano que vem, se a gente tiver a reforma aprovada no primeiro semestre. Eu queria pedir um recado final. O que a gente deixa como mensagem e como convocatória, se for o caso, para as companhias abertas relativamente a essa questão? Primeiramente, o Dr. Fleury. Eu acho que a gente tem que refletir bem, né, nessa questão da reforma tributária, pensar, obviamente, dos interesses das empresas, mas procurar pensar um pouquinho mais no médio prazo, não só no efeito imediato da reforma agora. Então é importante isso, mas sem dúvida é importante que uma vez que você tome um posicionamento, pensando não exatamente no curto prazo, no dia seguinte, mas um pouco mais à frente, vá e negocie. Eu acho importante isso, a conversa das associações, de todas as associações, e principalmente da Abrasca, com o Congresso Nacional para negociar a questão da reforma tributária. Ângela, seu recado final. Bom, o meu recado final é que as relações entre as instituições, assim como as relações entre as pessoas, ela é um processo contínuo, e acho que as empresas, elas têm que estar preparadas, e acho que as nossas associadas têm essa consciência, para atuar nesse mundo, defendendo as posições mais bem fundamentadas que se consiga produzir, e com um alto compromisso em relação à sociedade como um todo e ao bem-estar do país e das pessoas no modo geral. E a Abrasca está de portas abertas a todos quantos têm interesse em discutir essas questões. Sem dúvida. A vocês, nosso muito obrigado, Ângela Kulayf, Dr. Eduardo Fleury, e seguramente voltaremos ao tema no início de 2020, até porque é do extremo interesse da Abrasca acompanhar o dia a dia a evolução desses processos todos. A vocês, muito obrigado, e continue com a gente na Abrasca TV.